Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Espero que você, sua família, sua casa esteja debaixo da mais perfeita paz, vivendo conforme a vontade do Senhor. Estamos aqui, eu, você, minha Bíblia e a minha lição da Escola Dominical para estudar mais uma vez. E dessa feita, nós vamos abordar a lição dos jovens, que é sobre a cura do paralítico da Porta Formosa, né? O tema é a cura do coxo e seus efeitos, ok? Então o tema ele serve como eixo, é o eixo central dessa lição, porque às vezes numa metodologia não muito expositiva, você por muitas vezes dá oportunidade para cada jovem conversar. Eu acho isso bacana, falar a respeito, o que ele entende, o que eles acham, mas é bom ter o cuidado de não fugir do assunto, porque o eixo da mensagem, da aula, o eixo da aula é esse, é a cura do paralítico, tá? A cura do coxo e seus efeitos. Então, para que o assunto não saia desse eixo, aqui foi traçado alguns objetivos. Há 3 objetivos e cada um objetivo corresponde a um tópico da lição. Ou seja, o tópico 1, o objetivo 1, o tópico 2, objetivo 2, o tópico 3, objetivo 3. Ou seja, o terceiro objetivo é o objetivo do tópico 3, o segundo objetivo é o objetivo do tópico 2, o primeiro objetivo é o objetivo do tópico 1. Se você conseguir atingir esses 3 objetivos, meus parabéns. Você concluiu o tema da sua aula com maestria. O primeiro objetivo é mostrar a condição do coxo, que era colocado todos os dias à porta do templo chamada Formosa. Mostrar a condição dele, espiritual, física, social, enfim, a condição desse coxo é o que está no primeiro tópico, então esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é destacar a ousadia dos apóstolos e a cura do coxo. Destacar tanto a ousadia daqueles 2 homens de Deus, como também aquela cura, aquele milagre. E ressaltar o discurso de Pedro no templo após o milagre ter sido ocorrido. Após ter ocorrido aquele milagre, destacar o discurso de Pedro. Então tá aí nossos 3 objetivos, ok? Vamos lá? Espero que Deus abençoe sua aula e ela seja muito produtiva, tá? O primeiro ponto fala sobre o coxo à porta do templo, uma porta chamada Formosa. O único lugar na Bíblia, o primeiro e único que fala sobre essa porta com o nome Porta Formosa é nesse texto de Atos 3. Então existem alguns argumentos históricos a respeito dessa porta, né? A porta dourada, a porta formosa, a porta de ouro. Na verdade, só Flávio Joséfo, ele dá 2 características de portas diferentes que pode ser relacionado a esta porta formosa, né? Por exemplo, inclusive aqui, o comentarista, né? Ele deixa bem claro a respeito da porta de Nicanor. Nicanor, que foi um judeu de Alexandria, que doou parte do bronze, né? Um bronze da cidade de Corinto, um bronze fino, um bronze finíssimo, cuja fineza, a beleza daquele bronze superava a do ouro. Então, essa porta, que é a porta de Nicanor, a porta que foi uma doação de Nicanor, era chamada também de porta dourada, né? Mas não se sabe de fato se era a Porta Formosa, porque o próprio Flávio Joséfo, o Ben Yosef, conhecido por nós como Flávio Joséfo, né? É um judeu historiador, ele descreve a palavra Formosa em seus escritos relacionado a outra porta. Ele fala da Porta Formosa e da Porta Dourada, a Porta Bela e a Porta Dourada. Na verdade, a porta que ele atribui o nome de Formosa, não colocando Porta Formosa, mas falando sobre a formosura da porta, não é pela porta em si, mas pela visão que dava a porta, né, que era a Porta Velha. Essa era a porta que ele também chamava de Formosa. Hoje essa Porta Velha é a Porta de Java, né, que está ali ao oeste de Jerusalém. E essa Porta de Java, hoje os árabes chamam essa porta de Babi al-Jalil, Porta dos Amigos. É uma porta que atrai muitos turistas pela visão, a visão panorâmica que se dá ao lado oeste até o porto de Java.
era a Porta Velha. Ali Neemias, no capítulo 3, fala de 12 portas. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia apresenta pelo menos 27 portas durante a história de Jerusalém, né? Dos seus altos e baixos, suas vezes que foi destruída, reconstruída, mostra 27 portas. Mas na época de Jesus, havia 8 portas, né? E ainda se destaca, segundo alguns estudiosos, além das oito portas, a porta principal, que seria a Porta Formosa. Então, eu tenho a obrigação de falar para você que a Porta Formosa tanto pode ser a porta Nicanor, que é a Porta Coríntia, ou a Porta de Suzã. Era dado esses 3 nomes para ela. Onde ficava essa porta? Por exemplo, olhando de lá para cá, tinha primeiro o Pórtico de Salomão, que era uma porta. E ao entrar no Pórtico de Salomão, havia acesso a um pátio do templo, um pátio gigantesco, que era o Pátio dos Gentios. Tá? Do lado de cá ficava a escola rabínica, né, o Sinédrio, onde também ficava o Alpendre de Salomão, né, a mais ou menos 243 metros, e ali ficava a escola dos rabinos, né, onde fazia a reunião do Sinédrio, e na parte central havia o templo. E ao sair do Pátio dos Gentios, havia uma porta principal que dava acesso ao Pátio das Mulheres, e essa era a Porta Formosa. Era uma porta que media algumas divergências a respeito, mas entre 15 e 22 metros, alguns tem relatos que falam em 25 metros de comprimento e pelo menos 15 metros de largura. Era essa porta que dava acesso ao lado feminino. E depois do lado feminino, ao adentrar mais ao templo, havia o pátio dos homens, né? E aí depois havia lá a pia de bronze, o lugar do holocausto, tudo era na parte central, no lado dos homens. Então a realidade é que atribui-se essa porta que dava acesso entre o Pátio dos Gentios e das Mulheres, Porta de Nicanor, como essa Porta Formosa. Eu, particularmente, acredito na teoria de que a Porta Formosa é hoje a porta que está em Jerusalém, que é chamada de Golden Gate. Essa porta está lacrada até hoje. E eu acredito por conta das profecias que é essa porta. No capítulo 19 de Lucas, mostra, a partir do versículo 28, se não me foge a memória, Jesus adentrou em Jerusalém e ele entrou pela porta principal, que era essa porta que estava de frente para o Monte das Oliveiras. E há uma profecia a respeito em Ezequiel 44, versículo 1 e 2, principalmente versículo 2, que essa porta estará fechada porque o Salvador, o Senhor, entrou por ela. Glória a Deus. E ela está fechada mesmo. Desde o século VI, no ano 1517, pasmem, é até uma coincidência, mas é o ano da reforma do protestantismo. No ano de 1517, quando o Império Otomano dominou toda a região da Palestina, Sulimã, ele reconstruiu grande parte da cidade de Jerusalém em 2 escombros. Então falaram na época para Sulimã que havia, Sulimã o Magnífico, o Grande, um sheik árabe riquíssimo, poderoso, e falaram para ele que havia essa profecia que o Messias entraria por aquela porta principal. Aí ele resolveu fechar a porta. E sabendo que o Messias seria um sacerdote judeu, ele resolveu fazer um cemitério. E está até hoje em Jerusalém, de frente para o Monte das Oliveiras. Está a porta lacrada, que é a porta de ouro, que eles chamam de porta dourada. E essa porta que está lacrada, embaixo dela tem um cemitério, né? Um pesquisador em 1969, agora no nosso século, há 50 anos atrás, né? James Freeman, ele estava tirando algumas fotos e, como ali é um cemitério, ele caiu em uma das sepulturas. E o curioso é que ele conseguiu captar nas suas câmeras que abaixo da porta de ouro existe o formato de outra porta igual.
E eles quiseram explorar, mas não receberam autorização, visto que violar a sepultura para a cultura árabe é profanar, né, aquela região, então não permitiram. Mas as fotos mostram arcos de porta semelhante à porta de cima embaixo da porta principal. E eu já vi algumas pessoas falarem, né? E eu não lembro mais qual é, infelizmente não lembro qual é a fonte, que inclusive essa porta original, ela teria a mesma dimensão da cortina do templo, ou seja, seria 9 metros de largura por 18 de comprimento. Como são duas, 9 por 18 e 9, aliás, 9 por 18 e 9 por 18. Então 9 e 9 daria 18 metros de largura e 18 metros de altura. Não se sabe com precisão, né? O que se sabe é que era uma porta muito grande e que em cima tinha o nome Abarushi Abá, bendito que vem em nome do Senhor. É essa porta que eu acredito particularmente que é a porta formosa, que Ezequiel fala no capítulo 44, versículo 2, que ela estaria fechada. Mas independente de qual seja, você explica isso para os seus alunos, independente que seja a porta Suzã, independente que seja a antiga porta velha, né, que hoje é a porta que se dá para o Porto do Oeste, como eu falei, ou se você acredita que é essa porta dourada, independente de qual seja, aquele homem estava naquela porta, porque ali passavam pessoas para cultuar. E a organização do templo, concentrada na questão da pureza, teria excluído os fisicamente incapacitados dos pátios internos. Ou seja, aquele homem estava do lado de fora, porque não podia entrar. Então só lhe restava pedir esmola, pedir ajuda. Então aquele homem era um excluído. Estava no lugar onde passavam pessoas, mas era um excluído. E mais adiante diz assim, pedido de um olhar. Pedro e João não apenas olharam para o coxo com compaixão, mas fitaram. Olha o que a Bíblia fala, fitaram os olhos nele. Ou seja, ele focou no problema. Explique isso para os seus jovens. Não é só olhar o necessitado como necessitado, mas fitar os olhos nele. E diz assim, que sejamos como os 2 apóstolos e que venhamos oferecer aos necessitados o que há de melhor nesta vida, Jesus Cristo. Quando a igreja fita os olhos nos problemas e não só olha superficialmente, ela consegue enxergar a maior necessidade dos homens. E a maior de todas continua sendo Cristo. Um sábio evangelista certa vez disse, há um vazio no interior do homem do tamanho de Deus, então só Deus o pode preencher. Ok? Vamos adiante. Segundo ponto, fala sobre a cura do coxo. Dinheiro não resolveu o seu problema. As pessoas olham para nós esperando receber algo diferente. Aquele homem, ele olhou para aqueles 2 homens de Deus, Pedro e João. Inclusive Pedro e João, eles aparecem juntos no livro de Atos por 7 vezes. 7 vezes a Bíblia mostra Pedro e João, sempre juntos Pedro e João. Mas curioso que esse aqui não é o primeiro milagre, tá? Inclusive, incentive seus alunos a estudarem. Nós estamos agora na 3ª lição, 3º domingo. Então, até o final da lição, existem mais 10 lições. Ou seja, existe 71 dias para estudar. Como o livro de Atos tem 1007 versículos, incentive seus alunos a estudarem, não ler, estudar 14 versículos todos os dias, tá? 14 versículos se dá para estudar em aproximadamente 1 hora e 10 minutos, levando 10 minutos cada versículo, estudando cada versículo, 10 minutos analisando um versículo. 14 versículos todos os dias, no final desses 71 dias, né, em 68 dias, já vai ter estudado, até o final dessa lição, já vai ter estudado todo o livro de Atos. Então, dê esse incentivo para os seus alunos. Mas a Bíblia diz em Atos, no capítulo 2, que esse não era o primeiro milagre, tá? Foi o primeiro milagre relatado com uma certa precisão, com certos detalhes. Mas a Bíblia diz assim, e este é o cenário da igreja primitiva. Diz assim no capítulo 2, antes de chegar ao capítulo 3. Atos capítulo 2, diz assim a palavra do nosso Deus.
versículos 42 a seguir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então aqui está claro, muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Ou seja, desde o dia do Pentecostes, como falamos na aula passada, na aula anterior, eles estavam em um ambiente diariamente, um ambiente que era tomado por esses quatro pilares. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então esse era o grande segredo daquela igreja viver nessa atmosfera de milagres. Sempre estavam perseverando na doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Tá? Doutrina, não se afastava deste livro, glória a Deus. Se colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos e não são, ok? Eles viviam em koinonia, em comunhão. A palavra comunhão vem de companheiro, quer dizer comer pão junto. E o comer pão não era só partir um pão e mastigar e comer, não. Eles dividiam o que tinha. Dividiam alegrias e tristeza. É o chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, para que a igreja viva hoje milagres, viva essa atmosfera, é necessário essas quatro coisas. Viver na doutrina, comunhão, glória a Deus. Comunhão, partir do pão e orações. Quando se fala em partir do pão, remete a duas coisas. A Santa Ceia e remete também à cooperação. Porque a Bíblia diz que cada alma tinha tudo em comum e nada do que era seu pertencia a si mesmo. Isso aqui não é um comunismo marxista, não. Isso aqui eu poderia chamar de um socialismo democrático, onde as pessoas não eram obrigadas a dividir, mas o fazia por amor, ok? Então, dentro dessa atmosfera, aqueles dois homens de Deus subiram a hora nona para orar. E era costume dos judeus subir 3 vezes diariamente. Eles oravam 3 vezes, que eram as horas do sacrifício. Eles oravam a hora terceira, a hora sexta e a hora nona. Ou seja, eles oravam às 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. E naquele horário de oração que aqueles homens estavam subindo, encontrou com esse coxo. E o coxo olhou para eles e pediu uma esmola. E o interessante é que ele, quando olhou para o coxo esperava receber alguma coisa, mas o que eles tinham para o coxo era muito mais do que o coxo tinha a oferecer. Eu até escrevi algo aqui que diz assim, ó, Deus, através de cada um de nós, tem algo para oferecer que supera as expectativas. O que aquele homem queria era dinheiro, mas o que aqueles dois homens de Deus tinham a oferecer estava acima do dinheiro, estava além das suas expectativas. Porque o dinheiro que aquele homem recebeu até o dia de hoje, que ele era coxo de nascença, nunca resolveu o seu problema. E o que Deus tem a fazer através dos seus jovens, através de nós, igreja, o que Deus tem a fazer é algo que vai solucionar muitos problemas, ok? Algo que o dinheiro não pode comprar. Aliás, o que Deus guardou para os seus não subiu ao coração, os olhos não viu, nem os ouvidos ainda não ouviu. Então acredite nisso, tá? O que Deus tem a fazer através de nós supera qualquer expectativa. Vamos adiante. Dinheiro não resolve. As pessoas estão carentes de algo que lhe dê sentido e propósito de vida. Eu destaquei, isso aqui está no subtópico 2, do tópico 2, subtópico 2 do tópico 2, que fala em compartilhando Jesus. Então, as pessoas estão carentes de algo que lhe dê sentido e propósito de vida. E é verdade. Isso aqui é muito correto, porque o que nós vemos hoje, por exemplo, a indústria da motivacional, a indústria da autoajuda, nunca ganhou tanto dinheiro com palestras, materiais, livros, como os dias atuais. Nunca se leu tanto Bob Proctor, nunca se leu tanto Joseph Murphy, nunca se leu tanto Augusto Curry. Anthony Robbins ganhou milhões com suas palestras. Norman Vincent com o livro O Poder do Pensamento Positivo. Então é o que se lê. Inclusive,
por conta dessas questões de moda, que o evangelho tem se transformado em alguns púlpitos, né? Isso aqui é em termos de informação, eu não podia ficar calado quanto a isso, tem se transformado em verdadeiras palestras motivacionais, né? Os nossos pregadores, inclusive os midiáticos, pregadores de mídia, né, conhecidos no Brasil e no mundo, tanto os nacionais como os internacionais, são verdadeiros coaching. Não tenho nada contra coaching. A grande questão é que você, misturando as coisas, você acaba psicologizando o evangelho e substanciando Deus, transformando Deus numa visão medíocre, na visão do hinduísmo, de Deus como o universo ou Deus como o seu subconsciente. Então, a teoria de Deus como subconsciente, que é uma teoria da cientologia, de várias igrejas que é considerada igrejas científicas ou metafísicas, que surgiu lá nos Estados Unidos no século XIX, é uma ideia errada de Deus, é o evangelho da nova era. E isso, infelizmente, tem tomado conta dos nossos púlpitos por conta da necessidade do homem se encontrar. Então, encontraram no evangelho quântico, né, da física quântica, algumas respostas, entre aspas, para uma série de perguntas. Eu me considero um pregador positivo, eu gosto de pregar mensagens positivas, mensagens que nunca afaste o homem do Calvário, que conscientize o homem dos seus próprios pecados, que mostra ao homem que ele ser bem-sucedido não é ser um grande empreendedor, ser um homem multimilionário. Não, ele ser bem-sucedido é ele ser remido dos seus pecados, perdoado por Deus e ter uma vida transformada. Então, e buscam tanto, né, um sentido para a vida, que o foco dos seres humanos hoje é viver, né, com essa sede, com esse afã, buscar uma resposta para algumas questões da sua existência, né? Por isso aí, livros como O Segredo vendem a milhares, né? O Poder do Agora, e tantos outros livros, né, como dessa linha aí. O que eu estou falando aqui é que a grande questão é que aquele homem buscava um sentido para a vida e ele encontrou a resposta quando deparou-se com aqueles dois homens de Deus que teve condições, pelo poder do Espírito Santo, de mudar a vida deles. Então fale para os jovens que Deus até hoje é o mesmo e quer usar pessoas para mudar a vida de homens que estão prostrados na porta do templo. Eles não estão fora e não estão dentro. Não se consideram de fora, mas também não podem estar dentro. É os quase crentes. Aquelas pessoas que não entraram, mas que não têm coragem de sair porque não pode se erguer. Era a situação daquele homem. A situação de um alcoólatra, a situação de um drogado, a situação de um viciado, a situação de um homem desesperado, de uma mulher desesperada, que quer ter apenas o encontro com alguém que possa ser porta-voz de Deus para mudar aquela situação que é dante. Crendo no milagre, tomaram-no pela mão e levantaram aquele homem que nunca havia entrado no templo. Quando Pedro e João foi abordado por aquele homem pediu esmola, ele disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos, a gente só dá o que tem. Então incentive seus jovens a fazer campanhas de oração em busca de um revestimento, porque a gente só pode oferecer aquilo que nós temos. Se nós vivemos milagre, nós podemos oferecer milagres, ok? Então ultimamente a igreja, e eu não posso ser demagogo quanto a isso, vive uma fase escassa de milagres, porque aqueles que deveriam ser porta-voz desses milagres, que somos nós, muitas vezes nós perdemos muito tempo nas redes sociais, em tantas outras coisas, principalmente o entretenimento. Em vez de orarmos, estamos buscando qualquer outra coisa, menos o cenáculo da oração. E aqueles homens foram a oração. Então o caminho do milagre, como eu falei aqui, é doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Nunca deixe de orar. Então, quando Deus encontra pessoas que estão sedentas de oração, uma vez perguntaram ao saudoso Billy Graham qual era o sucesso do seu ministério, ele apontou para uma sala e disse: enquanto eu estou pregando, existe pelo menos uma dúzia de pessoas que estão dentro daquele quarto orando para que a mensagem tenha êxito. Então, a oração foi
o segredo do ministério de D.L. Moody, de Charles Gambson Finney, foi o segredo do ministério de Jonathan Edwards e de tantos outros homens. John Wesley, ele era metódico, ele tinha a hora de orar, momentos de orar e lugar certo de orar. Tá? Dizem que onde Jonathan Edwards orava, na cadeira onde ele orava, no chão e na cadeira havia marcas. Na cadeira a marca dos seus cotovelos e no chão a marca do seu joelho, no museu que leva o seu nome. Então, lá na Inglaterra. Então isso quer dizer, eram homens que tinham costume de orar, oravam sempre. Então, Deus, ele quer usar a sua igreja ainda em milagres. Mas aquele homem, ele não só mandou aquele paralítico andar, aquele coxo andar. Engraçado que ele tomou pelas mãos, ele levantou com suas mãos. Então é um exemplo para nós, sempre estender as mãos, não ficar só em palavras. Muitas vezes alguém chega pedindo socorro e a gente só libera uma palavra, né? Não, Deus te abençoe, eu vou orar por você. Não. Ensine isso para os seus alunos, que tem uma ação que vai além das suas palavras. Eles estenderam as mãos. Eles podiam não ter nada, mas eles estenderam as mãos além de falar. Então não fique só em palavras, tá? Palavras o vento leva, mas ensine os seus alunos a praticarem boas ações. Então Deus quer usar pessoas em grandes milagres, mas que estejam dispostas, né, a serem usados por Deus. Não usado com o sentido de ser conhecido, né, o mundo inteiro saber. Às vezes a gente encontra, né, jovens por aí pregando, eu acho interessante, né? Nós vivemos uma época em que pregar até virou moda, os meninos aí jovens tinham aquele cabelinho de gel, sapatos engraçados, né, as roupas coloridas, muito engraçado, mas eu acho bem interessante porque o desejo deles é interessantíssimo. Mas assim, mas o alvo, não de todos, da totalidade, mas da grande maioria é mídia. É mídia. Ensine para eles que existem outras prioridades, que não é a mídia. Para o ministério de alguém ser reconhecido, nós estamos falando isso na revista lá sobre Samuel, falamos isso agora no último comentário da revista dos adultos, inclusive eu convido você para dar uma olhadinha lá, a respeito disso, né? Que um crente ele cresce primeiro para baixo, cresce as raízes, só aparecem na terra depois que as raízes estão profundas. Aí depois ele aparece, desponta para o mundo, para os homens, porque ele vai crescendo para Deus, em direção de Deus, é crescimento vertical. E depois toma proporções horizontais, crescendo para o homem, alcançando vidas, entregando sombra para os homens. Jesus disse, aquele que tem sede, vem a mim. E aquele que está cansado, Jesus disse, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele chamou, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus tem a sombra. O crente, quando ele cresce como sombra, ele se transforma em um alento, em um alívio para aqueles que estão sobrecarregados. Precisa de uma sombra, precisa de frutos, precisa de Deus. Então Deus quer usar pessoas assim nos dias atuais. E diz assim, aquele homem nunca havia entrado no templo e entrando, olha só os verbos, e entra andando, saltando e louvando. O verbo andar, o verbo saltar e o verbo louvar estão em ação. Eles entram andando, saltando e louvando, ok? Então, para quem nunca entrou, aquele me fez uma festa. Então, diga isso para os seus alunos, que Deus vai usá-los para fazer com que pessoas que nunca entraram na casa do Senhor, não conhecem a casa de Deus, não conhecem o Evangelho, venham ter a alegria de fazer uma festa dentro da igreja. Amém? E diz assim, Deus deseja operar milagres no meio do seu povo e você tem um papel fundamental nisso, pois sua coragem e fé, coragem e fé, serão canais para que as maravilhas de Deus continuem acontecendo. Então, o destaque aqui é coragem e fé, não um sem o outro. Deus quer usar a tua coragem, Deus quer usar a tua fé. Discurso de Pedro no templo. Mais uma vez, os discípulos transferem a glória somente para Deus. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pelos dons. O homem não pode ser julgado pelos dons. O homem não pode ser observado pelos dons, aplaudido pelos dons. O que destaca diante de Deus, a personalidade e o caráter do homem são seus frutos, ok?
Tem muitas pessoas que não é santa e através dela, só por causa da sua fé, Deus faz maravilhas e vai entender por quê. Depois eles vão prestar conta diante de Deus. Inclusive os falsos profetas dizem, Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Porque na verdade, o que eles fizeram aqui não foi pela santidade deles. E Pedro diz assim, dizendo que não foi a virtude, nem foi virtude, nem a santidade deles que havia realizado esse milagre, mas apenas a fé no nome de Jesus. Pedro deixou bem claro, Pedro não é como meia dúzia de apóstolos que a gente vê na televisão, bispos, eu sou homem de Deus por conta de mim, da minha sombra. Nada disso, tá? Pedro disse, não foi por nossa santidade, nem pela virtude que é em nós, mas foi pela fé no seu nome. Pela fé no seu nome, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então deixou claro, é bom relembrar que mesmo sendo usado por Deus, nós não somos nada, que a glória é somente do Senhor. Amém? E a fé, Pedro deixou bem claro, pode ler lá em Atos, a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Foi a fé que é pelo nome dele. Tá? É o nome de Jesus que faz milagre, não é a santidade. Porque fulano é muito santo, ele paga um preço muito grande. A nossa santificação, esse processo de santificação, que nos almeja chegar ao alvo de santidade quando estivermos no céu, é para termos comunhão com Deus e desfrutarmos dessa comunhão com Ele. Mas para operar milagre, é preciso ter fé. E tem muitas pessoas que não têm a santidade que outras pessoas têm, mas têm mais fé do que elas. E acontece milagres. Então, além de ser santo, Deus quer que você tenha fé. Deus quer fazer da tua fé um canal de bênção para que milagres aconteçam através de você. Todo milagre deve ser uma oportunidade para irmos além e pregarmos o caminho da salvação. Então aqueles homens, eles não aproveitou para pedir oferta, não aproveitou para tirar fotos, não aproveitou para dar autógrafos, não aproveitou para ser conhecidos, mas aproveitou para juntar uma multidão de quase 5.000 pessoas e falar de que Jesus Cristo é Senhor e Ele ressuscitou. Então o objetivo do milagre é esse, porque o milagre é como um selo, ele testifica de que aqueles homens eram de fato homens de Deus. Aqueles milagres era para dizer assim, olha, Jesus falou, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia. A palavra testemunha no original, no texto de Atos 1:8, é mártire. Mártire é aquele que dá a própria vida em nome de uma verdade. E essa verdade, ela é tão original, tão intrínseca, tão profunda, tão séria, e fazendo a redundância, é uma verdade tão verdadeira, que Deus sela esta verdade, testificando-a com milagres. Porque a Bíblia diz, sem milagres dificilmente crerão. Então, pelo fato de Jesus confirmar as palavras daquele homem através de milagres, era sinal de que eles eram homens de Deus e que aquela mensagem era verdadeira. E qual foi o resultado? E chegou o número desse, quase 5.000. Atos 4:4. Quase 5.000 homens, né, se rendiam aos discursos daquele homem outrora analfabeto, grosso, estabanado, que metia os pés pelas mãos, que falava muita besteira. Mas depois de batizado com o Espírito Santo, aquele Pedro grosso, estabanado, ignorante, se transformou em um pregador de multidões. Diga para os seus jovens que há sempre solução. Deus pode fazer de qualquer ser humano que se coloque à inteira disposição de Deus. Deus pode fazer dele um grande instrumento para a sua glória e para o seu louvor. Então, espero que eu tenha te ajudado neste assunto. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família. Até a próxima, querendo Deus. Um forte abraço. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.